Vamos à administrativa, primeiro processo. Processo 000-45124-2015, assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, acerca da possibilidade da cessão da servidora Ana Thaisa de Toledo Vieira àquele tribunal, para exercer a função comissionada FC2. Interessado, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Pois não, senhora presidente, trata-se de pedido de cessão de funcionário que, infelizmente, eu não acolho, na medida que a fundamentação é sempre a mesma, não há reciprocidade. Nós estamos com 148 funcionários nossos trabalhando na 15ª, apenas 80 deles aqui. Não há, portanto, como ceder mais um funcionário. Eu estou votando pelo não acolhimento, senhora presidente. Alguém tem alguma divergência? Não? Ok. Próximo. Unanimidade. Não estou ouvindo. 521-41-2015. Assunto: requer autorização para residir fora da sede. Requerente: Luiz Augusto Federighi, juiz titular da 80ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, o nosso colega Federighi, ele pede para residir, inclusive, fora de São Paulo, mas ele pede, fundamentando-se em informações prestadas pelo seu médico particular, que foram corroboradas pela informação da Secretaria de Saúde aqui, dizendo que essa transferência de residência poderá, em muito, contribuir favoravelmente para o seu estado de saúde. A peculiaridade e relevância da questão impõe, portanto, deferir tratamento singular ao requerente, calcado na necessidade de mantença de sua saúde. Não se observa aqui prejuízo ao desempenho jurisdicional do interessado, notando-se também que a Corregedoria Regional não apresentou oposição ao deferimento do pedido deduzido. Considero ainda que há uma facilidade de locomoção entre os municípios de Sarapuí e São Paulo, bem como o fato de que o dispêndio de tempo necessário para a locomoção constituiria encargo de sua exclusiva responsabilidade. Lembrando sempre que a autorização é sempre concedida em caráter precário. Por esses motivos, eu estou deferindo, também lembrando que é em caráter precário. É este o voto, senhora presidente. Alguém tem alguma divergência? Presidente. A Sarapuí está fora da jurisdição e a CLT proíbe, desde que seja dentro da jurisdição do tribunal. Então, eu acho que não é um amparo legal. Eu divido. Ok. O senhor também é mesmo fundamento? Eu também divido, uma vez que ele mora numa cidade chamada Sarapuí, que é da 15ª região, e não na nossa região. Então, eu estou divergindo também. Alguém mais? Senhora presidente, Antero, vou acompanhar a divergência. Antero, vou acompanhar. Alguém mais? Senhora presidente. Doutora Maria Ângela. Ok, então, por maioria, vencido doutores Odete, Vidigal, Antero e Maria Ângela. Próximo. É o processo número 3 da pauta, 000-522-26-2015. Assunto: requer autorização para residir fora da sede. Requerente: Ângela Fávaro Ribas, juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande. Doutora Rosa. Residir fora da sede. No caso dela, é em São Paulo mesmo, e eu não vejo também nenhum... entendo que possa ser realmente deferido, porque lembro que é também em caráter precário. Eu estou votando pelo deferimento. Alguém tem alguma divergência nesse caso? Então, é por unanimidade? Fui eu que autorizei esse cara. Ok. Também ia divergir isso. O outro que tinha aqui é que eu havia até mandado um e-mail para todos os doutores, que naquela lista da ordem do mérito, por um erro,
deixamos de constar o nome da doutora Luciana Bezerra para o cavaleiro. Comendador, desculpa. É tanto cavaleiro que... E eu havia até pedido para vocês, para os senhores, por e-mail. Alguém tem alguma objeção? Que ela, inclusive, a doutora Luciana é que fez aquele projeto muito importante, que foi até apresentado no Boas Práticas da... Senhora presidente, Como é que chama aquele eu não projeto? estou ouvindo. Não estamos Servidor ouvindo. acolhedor. Oi? Eu não estou ouvindo, Vossa Excelência. Desculpa. É que ela criou aquele projeto de servidor acolhedor. Os servidores que vêm de fora, eles acolhem. Tudo bem. É E inclusive recebeu o prêmio nesse projeto. E nós tínhamos colocado o nome dela, mas por um lapso não constou. E depois mandei até um e-mail para todos. Tudo ok? Tudo bem. Ok. Com isso, terminamos a administrativa. Vamos para a judicial. Os processos 3 e 8 estão retirados da pauta e tem o extra-pauta também da doutora Ivani, que também está retirado da pauta porque ela teve que fazer uma sessão. Então, vamos lá. 3, 8, qual mais? 3, 8 e o extra-pauta. Essa pauta. E a doutora Mestre, né? A doutora Yara não está. O 3 é a ausência da doutora Yara. O 8 foi a pedido, não sei se da doutora Beatriz ou do doutor Nazar. E o extra-pauta, pedido da doutora Ivani, que não pôde comparecer por estar fazendo uma audiência. 3, 8 e extra-pauta. Então, vamos ao 1? É o processo 001 11 26 5. Esse é contra mim, então eu passo a presidência ao doutor Wilson. Não, desculpa, é a doutora Rosa. Doutora Rosa, desculpa. Neste caso aqui, a relatora é a doutora Rosana. Por favor, doutora Rosana. Na verdade, o processo é um mandado de segurança em que a Núcleo Soluções Logística se viu impossibilitada de participar do leilão. Entretanto, essa fase foi reaberta de habilitação e ela pôde participar, daí porque eu entendo que houve perda do objeto, daí porque eu estou extinguindo, sem resolução de mérito, esse mandado de segurança. É o meu voto, em resumidas palavras. Terminou, né, doutora Rosana? Desculpe. Terminou o voto? Sim, sim. É que tá muito ruim de se ouvir aqui em tá cima, certo. viu? Desculpe. Imagina. Pergunto aos colegas se tem divergência. Então, acredito que possamos votar por unanimidade, senhora secretária. O próximo também é contra mim, então continua com a doutora Rosa. É o processo número 2 da pauta 000-2287-2015, mandado de segurança. Relator, desembargador Antero Arantes Martins e revisor, doutor Nelson Nazar. Impetrante, Luciano Batista da Cruz, impetrado ato da presidente da comissão do concurso para provimento de cargos de juiz do trabalho substituto da 2ª Região, doutora Silvia. Pois não. Desembargador Antero, por favor. Pois não, senhora presidente. A hipótese aqui é de um mandado de segurança de um candidato ao concurso, 40º concurso público para provimento de cargo de juiz substituto deste tribunal, que teve a sua inscrição indeferida, tendo em vista o fato de que o seu comprovante de pagamento da taxa estaria inelegível. O candidato junta o documento, no qual eu verifiquei que seria perfeitamente possível identificar o recolhimento. Não veio aos autos o documento original, que seria inelegível. E eu verifiquei, senhora presidente, que o CPF do candidato começa com 067
mas a pessoa, ele preencheu corretamente a guia, a pessoa do caixa da instituição bancária digitou 67 sem o 0. E, neste caso, o 0 à esquerda faz diferença. E, por conta disso, não teria sido registrado o recolhimento. Mas isso não é responsabilidade do candidato na minha análise. E é perfeitamente possível, pela documentação examinada, a identificação do recolhimento. Com esses fundamentos, eu estou propondo conceder a segurança pretendida. É como voto. Desembargador Nazar. Estou de acordo. Algum colega diverge? Portanto... Regimental, senhora desculpe. presidente, Álvaro falando. Álvaro aqui. Pode, Eu pois acompanho o relator, apenas consulto se não seria interessante considerar no dispositivo a confirmação da liminar deferida e a especificação da segurança concedida. E aí, no meu exemplar, vieram a data e o local da decisão do voto. Não sei se na via oficial. Antero, por favor, desembargador Antero. Se os colegas não se opuserem, eu acolho a sugestão do doutor Álvaro, tanto de retirar a data e o local, quanto explicitar melhor o dispositivo para dizer que a segurança confirmando a liminar e conceder a segurança para que possibilitar a participação no certame. Pois não há problema nenhum. Algum colega diverge disto? Acredito que não. Então, desembargador Antero, o senhor faz esta pequena acomodação e ficou, então, por unanimidade. Pode ser assim, desembargador Álvaro? Perfeito, senhora presidente regimental. Sim, alguém mais fala? Eu não estou sabendo quem. Eu queria um esclarecimento do relator Vidigal, se pois não. este documento está ilegível. Se tiver, eu estou denegando a segurança. Então, o senhor está divergendo. Por favor, pode falar. Se eu entendi bem, o doutor Vidigal pediu um esclarecimento. Isso. O documento dito ilegível não veio aos autos do mandado de segurança. O que veio aos autos do mandado de segurança está legível. Pois não. E eu verifiquei que eventual confusão aconteceu porque o operador bancário, não o candidato, esqueceu o 0 no CPF do candidato. Mas o candidato colocou o CPF corretamente. Certo. E o documento dito ilegível não está nos autos. Esse é o esclarecimento que eu tenho a prestar. Está esclarecido, desembargador? Está, e eu estou divergindo, porque eu acho que é documento essencial trazer aos autos o documento juntado na inscrição. Eu vou certo. Pois não. Pelo que eu percebo, desembargador Antero, foi dada essa liminar e esta pessoa fez, inclusive, já essa prova, já inclusive não passou, porque eu tive cuidado de verificar, o nome dele não está, que ele não passou. É isso mesmo, ele já fez mesmo, né, essa eu prova. não verifiquei o resultado da prova, que ele fez a prova, fez. Ele já fez, e ele não é um dos que está entre os que passaram. Isso eu não fui verificar. Eu tive o cuidado de ver, mas tá bom, então é isso. Desembargador Wilson, o senhor mantém a sua divergência? Mantém. Pois não, então são duas divergências, os demais estão acompanhando. Eu poderia explicar melhor, que eu acho que eu não expliquei bem? Sim. Não há problema nenhum, é só... Quem diz que o documento é ilegível é a administração que nega a inscrição. Ele diz que o documento é legível. Ele junta o documento legível. A administração é que não junta o ilegível. Mas o mandado de segurança... Não, me parece que é importante a questão, o documento que ensejou o mandado de segurança é esse dito ilegível. É isso que fundamentou o indeferimento da inscrição. Então, me parece que... O ato coator seria o indeferimento da inscrição. Sob a alegação de que o documento era ilegível. Então, ele tinha que provar isso tudo. Ele provou. Que era legível. Eu não estou sabendo explicar. O documento dito ilegível não está em posse dele, está em posse da administração. O que ele tem, ele junta e está legível. Ele tinha que
Pois não. Mas, enfim, não me Alguém manifeste. vai mudar mais a... Bem, então, vamos tomar os votos? Acho melhor, não? Temos... desembargador Wilson. Eu divido, eu denego a segurança. Desembargadora Beatriz. Eu acompanho o relator. Desembargador Nazar. Eu acompanho o relator. Desembargadora Sônia Franzini. Acompanho o relator. Desembargador Odete. Relator. Desembargador Fernando. Relator. Desembargadora Tânia. Eu queria um esclarecimento do desembargador Antero. Houve informações da autoridade coatora? O senhor responde? Sim, houve informações. E o que a autoridade coatora informou acerca do documento? Fala que é elegível. Continuam os esclarecimentos ou não? Algo mais a senhora quer saber? Não, ele não respondeu ainda. Não, eu estou verificando. O voto, nesse momento aqui, eu não teria como prestar esse esclarecimento. Qual foi o conteúdo das informações? As informações estão as folhas 73/74 dos autos. A senhora tem condição de voto? Ele vai ver. Eu espero. Está aguardando. As informações basicamente dizem o seguinte, doutora Tânia, que o documento está ilegível e que, fazendo contato no sistema CIAF, está entre aspas, por isso está na primeira pessoa, não logrei encontrar qualquer registro de depósito efetuado no CPF 067. E aí segue. E aí, então, esses são os motivos pelos quais essas foram as informações prestadas. E é exatamente nesse 067 que eu verifiquei que no documento ele está 067, no recolhimento é que está 67 sem o zero. Mas o recolhimento é feito pelo caixa operador e não pelo candidato. Pois não. Então, se o requisito de validade da inscrição é entregar documento legível, não há como se deferir para posterior verificação, porque então a comissão vai ter que fazer isso com todos, para oferecer uma segunda oportunidade de regularizar. É uma coisa que não tem cabimento, quem lida com isso na comissão sabe que não pode ser assim. Nessa medida, eu voto com a divergência. Desembargadora Maria Ângela. Com o relator. Desembargadora Mércia. Com a divergência. Desembargador Vidigal. Também com a divergência, até porque a informação da autoridade coatora tem fé pública. Trigueiros. Desembargador Valdir. É correlator. Desembargadora Magda. Desembargador Uzec. Relator. Desembargadora Regina Vasconcelos. Com o relator, eu ratifico a liminar concedida, que já produziu seus efeitos e deve ser mantida. Desembargador Manuel Ariano. Com o relator. Desembargadora Cíntia. Eu acompanho a divergência, faria constar que a liminar já perdeu o objeto na medida em que ele participou do certame, porém, ela não tem o efeito de convalidar a participação, porque eu entendo que a conferência daquilo que é digitalizado e da integridade do documento cabe realmente à parte. A gente usa isso ainda naqueles casos da GRU, de acordo com a resolução do TST para custas judiciais. É a minha posição que eu mantenho em turma por coerência. Eu vou manter aqui também. A fiscalização cabe ao interessado. E, em segundo momento, em que pese a fé pública da autoridade que alega. Né? De qualquer forma, eu também vejo o óbice levantado pela desembargadora Tânia. Então, eu peço vênia para divergir de um voto que, no primeiro momento, me parecia assim, extremamente prático, humano, e
e foi além, verificando coisas que nem sequer foram alegadas e demonstrando um extremo zelo, mas nesse momento eu não posso acompanhar. Pois não, divergindo. Desembargadora Rosana. Eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Álvaro. Com o relator. Pois não. Então, podemos ir à contagem. Por maioria de votos, foi concedida a segurança pretendida, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Wilson Fernandes, Tânia Bizarro, Mércia Tomazinho, Luiz Antônio Moreira Vidigal, Magda e Cíntia Tafari. Devolvendo à presidência, senhora presidente. Conflito de competência 000-29196 de 2015. Relator, desembargadora Mércia. Revisor, desembargador Ricardo Turcos Trigueiros. Suscitante, excelentíssimo senhor César Augusto Calovi Fagundes, juiz titular da 12ª Vara do Trabalho. Suscitado, excelentíssimo Luiz Carlos Norberto, desembargador da Igreja Primeira Turma. Pois não, doutora Mércia. Senhora presidente, a proposta é pelo conhecimento e no mérito por acolher o conflito negativo de competência suscitado para declarar a competência do excelentíssimo desembargador da Igreja Turma deste tribunal para conhecer e apreciar a cautelar inominada nos termos da fundamentação. A questão aqui, senhora presidente, é que já havia o recurso sido protocolado e, portanto, entendo que a competência é realmente do desembargador. A competência é para um desembargador do tribunal e não mais do juiz da vara. Acompanha a relatora. A conclusão, eu até concordo com ela. Eu não sei se o juiz de primeira instância pode suscitar conflito de competência com o juiz do tribunal. É esse o problema. Eu não sei se está previsto isso no regimento. Eu vou pedir vista regimental, senhor presidente. Pois é, não há previsão, Senhora presidente, quando possível... Não tem saída. Posso falar? Realmente não existe conflito de competência funcional como este. Não se admite o conflito entre o juiz da primeira instância e da segunda instância. No entanto, este caso aqui é de uma peculiaridade toda especial. O juiz do tribunal, com competência clara, inequívoca, indiscutível, enviou os autos para o juiz da primeira instância. Por isso eu abro uma exceção à teoria, nesse caso, e acompanho a relatora. Pois é, senhora presidente, nesse caso a questão realmente ficou, muito embora, a princípio, né, não possa existir esse conflito de competência, no entanto, o juiz do tribunal remeteu ao juiz da vara e, portanto, ele não tinha outra alternativa senão suscitar o conflito, porque entendo que ele não teria outra medida. Por este motivo que eu acolhi e conheci o conflito de competência. Senhor presidente, com todas as vênias possíveis, o artigo 164, parágrafo 1º do nosso regimento interno diz: não haverá conflito de competência entre autoridades judiciárias de instâncias diferentes. Portanto, conflito de competência não é a medida adequada. A meu ver, mantida a vênia, a parte que se reputasse prejudicada com a decisão do senhor relator deveria utilizar do agravo regimental. O que o regimento parece não permitir é que o magistrado de primeiro grau suscite conflito de competência em virtude da decisão do relator em segundo grau. E, por estes fundamentos, eu peço vênia à ilustre relatora para divergir e julgar extinto o conflito. Eu vou acompanhar. Eu também vou acompanhar a divergência apresentada pelo doutor Antero. Senhora presidente, só fazer uma observação. Eu, como revisor, eu notei essa questão, e certamente a relatora também havia atentado,
Agora, meio que inspirado pelo princípio da utilidade das formas, a questão era tão candente que eu entendi que nada melhor do que mandar para cá resolver essa questão de uma vez e que esse regional, na pessoa do magistrado suscitante, fica com um processo que era dele, que não deveria jamais ter sido encaminhado à primeira instância. É mais ou menos como enviar o processo para o juiz da primeira instância julgar o recurso. E aí nós vamos dizer que não tem conflito e por isso ele tem que julgar o recurso. A situação é bastante estranha. Não, o recurso já tinha sido protocolado. Sim, processando, mas ele não podia mais apreciar. Mas se não pode ter conflito com referência, vai abrir precedente. Tem uma regra explícita. Com a relatora. Por isso que eu estou acompanhando. Abre um precedente. Não, não é esse, é o outro. O outro, da 12ª junta. Apresenta a divergência. De vista. Eu acompanho a divergência do desembargador Antero, presidente. Inexistência de conflito, porque se nós admitirmos esse caso, vamos criar um precedente e aí os juízes de primeiro grau, né, que já estão em alguns momentos, por exemplo, quando retorna um recurso do tribunal para reconhecendo o vínculo de emprego que não fora reconhecido antes, se declarando suspeito para não julgar o processo, só para citar um exemplo singular, vão começar a suscitar conflitos. Então, eu voto com a divergência. Também voto com a divergência. Com a divergência. Doutor Fernando. Doutora Tânia. Extinção por incabível. Doutora Mariângela. Com a divergência. Doutora Mércia, relatora. Acabou. E doutor Vidigal pediu vista regimental. Não, eu vou, senhora presidente, eu ia pedir vista para fazer o voto divergente, mas como ele já divergiu, eu estou acompanhando a divergência, eu não conheço por incabível. Doutora Rosa vai voltar? Não, eu voto, então. Vou votar com a desembargadora Mércia. Ok. Acho que aí todo mundo votou, né? O procedimento aqui seria o desembargador aguardar a subida desse recurso para encaminhar a ação cautelar para quem o recebesse. Ou poderia ele próprio receber esse recurso, por acaso. Agora, dizer que o juiz de primeira instância vai julgar uma ação para dar efeito suspensivo a um recurso, eu acho que é muito mais grave do que aceitar o conflito, francamente. Não, tem muita gente que acompanhou o relator e outros divergiram. Você não pôs aí? Não sei. Não sei, fala aí, vamos ver. Fala você. Não, ele já não, ele voltou agora. Doutor Antero julgou extinto. É incabível. Tá, alguns acompanharam o doutor Antero. Ixi, confusão que ela fez aqui. Fala aí, vai falando aí. Eles vão... Eu vou mudar, eu vou acompanhar o Ariano, porque O voto é da Mércia.
Ah, é a relatora? Não, mas você entendeu? Então, eu entendi, em função da peculiaridade do caso, eu até conheci, muito embora entenda que é impossível a existência do conflito, porque senão não tem solução. O processo veio para o desembargador disse que ele não podia conhecer da medida cautelar e mandou para o juiz de primeira instância. Não, mas aí a divergência do doutor Ariano não é assim. É que nesse momento, a parte teria que esperar ser distribuída para entrar. Porque aí eu estou entendendo o seguinte, realmente é um precedente também. O juiz de primeira instância dá efeito suspensivo aos recursos. Pois é. Nossa, então, mas também aqui não poderia. Então, acho que nesse momento, ninguém, não é isso? Não foi seu voto, é, Seriano? Como eu falei, essa situação é uma situação tanto quanto sui generis. Sui generis, absolutamente. Né? Porque o desembargador mandou uma ação que é de competência originária do tribunal para julgar, ele mandou para o juiz da primeira instância julgar essa ação. Não pode. Isso não existe. Não existe. Ao mesmo tempo, o juiz da primeira instância não poderia suscitar um conflito, é verdade. Mas quem criou essa situação não foi o juiz da primeira instância, foi o desembargador que mandou o processo para ele. Então, o juiz de primeira instância vai julgar essa ação cautelar e vai julgar talvez até o recurso, então? Sim, está pedindo efeito É um negócio, é uma situação bastante complicada. Bom, então, dos males menores, eu vou acompanhar, então, a juíza, a Gente, espera aí relatora. um pouquinho que ela tá tendo uma certa dificuldade aqui. Quem acompanha a relatora? A doutora Rosa, olha, anota aí. A doutora Rosa, a doutora Sônia, o doutor Valdir, doutora Regina Dubrá, doutora Cíntia, doutora Magda, doutor... Estou indo muito rápido? A extinção ganhou, né? Acompanhando a doutora relatora. Doutor Noga, doutora Rosana. Do lado de cá. Doutor... Acompanhando a relatora. Acompanhando a relatora. Doutor Ariano, doutor Zé, o revisor e mais ninguém. Esses estão acompanhando a relatora. Eu acho que é dos males o menor. Ô, Ariano, é um negócio absurdo. Né? O que você faria com o juiz de primeira instância? É absurdo. Eu acho que tá. É estranho. Vai entrar com a grava. Doutor Antero foi pela extinção. Quem acompanhou o doutor Antero? Não é, fica muito assim, né? Doutor Wilson, doutor Nazar. Nossa, a menina não sabe pegar. Doutor Fernando. Doutora Tânia. Doutor Vidigal. Doutora Beatriz. Doutora Odete. Doutora Mariage. Tá certo? Dos males o menor. Tem que pensar. Então venceu o relator, não é? Outra coisa, é outra. Deixa para esquentar a cabeça depois. Continua. 11-9. Continua, então, o relator original. Difícil essa, hein? É dos males o menor. Bom, próximo. É o processo número 5 da pauta, 0003291-2015. É o agravo regimental e mandado de segurança. Relatora, desembargadora Maria Ângela e revisor, desembargador Luiz Antônio Vidigal. Agravante Igor de Oliveira, agravada a decisão que indeferiu a liminar. Essa sou eu também, autoridade coatora, doutora Rosa Souza. Eu não sei onde está o papel. É, meu nome está aqui. Confiança? Sim. Pois não, então, desembargadora Maria Ângela. Pois não, senhor presidente, é um agravo regimental em mandado de segurança em que o agravante aduz haver um descompasso da postura da comissão de concurso diante das regras editalícias e insiste na tese da desnecessidade da sua subsunção à avaliação multiprofissional para assegurar a sua inclusão no sistema de reserva de vaga para pessoas portadoras de deficiência, ponderando que já teve deferido o requerimento de dispensa da avaliação presencial em concursos anteriores que ele teria prestado e, inclusive, avaliado em 2,
foi avaliado e encaminhou laudos médicos para a comissão atual, com observância dos prazos estabelecidos no edital, terminando por sugerir que a postura atual da autoridade coatora indicaria uma tendência a tratamento discriminatório, anti-isonômico em relação aos candidatos portadores de visão monocular. Contudo, os argumentos são insuficientes para refutar a decisão agravada, porque escudada no artigo 75 da Resolução 118/2010 do Conselho Nacional de Justiça. E a regra é bastante clara, de forma que sequer pode socorrer o agravante a circunstância de ter requerido dispensa da avaliação presencial, que foi designada para o dia 2/2/2015, diante do fato consumado de ter deixado de comparecer na data designada para análise com vistas à constatação das condições permissivas da sua participação no concurso pelo sistema de reserva de vagas. Então, eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo, senhora Pois presidente. não. Desembargador Vidigal. Estou acompanhando integralmente, até porque o candidato se recusou a comparecer para a inspeção na comissão aqui. Pergunto aos colegas se tem divergência. Pois não, então, unanimidade. Por unanimidade de votos, foi conhecido o agravo regimental e negada a segurança, negado provimento nos termos do voto da excelentíssima senhora relatora. Devolvendo à presidência. Pois não. Os 6 e os 7 são da doutora Beatriz e do doutor Nazar. O 6, na verdade, eu não estou conhecendo, porque intempestivo. E o 7, na verdade, eu estou negando provimento, porque a correição atacava ato tipicamente jurisdicional. Doutor Nazar está acompanhando? Estou acompanhando. Alguém tem alguma divergência nesses dois? Podemos julgar por unanimidade? Ok. O 8 foi retirado. Agora nós temos doutora Beatriz e doutor Nazar no 9, 10 e 11. O 9 é do Ministério Público, né? Só tem algum interesse em se manifestar? Pode. Bom, o número 9 da pauta, excelências, é um recurso do Ministério Público do Trabalho contra uma decisão da excelentíssima doutora Beatriz, corregedora do Egrégio Tribunal, e trata de uma questão bastante delicada. Na hipótese, o Ministério Público participou de uma audiência no primeiro grau, como custo legis, e esta audiência foi conduzida por uma servidora da Vara do Trabalho, à distância, decidindo questões importantes interlocutórias dentro do processado. Aqui não se trata, excelências, de prerrogativa de Ministério Público em audiência, tanto que o recurso seria feito ainda que o Ministério Público não fosse a parte. Aqui é simplesmente a condução de questões de audiência por servidor em sala diversa, à distância, sem que a parte que estava na segunda sala de audiência pudesse presenciar se havia ou não efetivamente uma consulta à magistrada, que estaria conduzindo a audiência à distância. Eu sei que a questão é bastante delicada, esse tribunal tem um volume enorme de trabalho, o Ministério Público conhece esse dado mais do que ninguém, mas, infelizmente, nessa hipótese, nos vimos compelidas a recorrer da decisão em razão dessa indelegabilidade dos atos de condução de audiência. Só isso. Obrigada. Pois não. Doutora Beatriz? Pois não, senhora presidente. Como mencionado pela ilustre representante do Ministério Público, os fatos se referem a essa afirmação. Eu gostaria de esclarecer o que aconteceu. A representante do Ministério Público compareceu a uma audiência na 28ª Vara, onde a juíza substituta, que agora a doutora Rita de Cássio Martinez,
Na sala ao lado, de fato, a servidora cuidava das audiências que seriam adiadas. E, nessa audiência, foi designada uma perícia. A afirmação da peça de notícia foi no sentido de que a servidora agia como se juíza fosse, praticando atos próprios da juíza. Eu instruí esse processo, ouvi a juíza esclareceu que estava substituindo nessa vara e que essa vara adotava o sistema de segunda mesa, que é conhecido por todos nós, né, e em relação à qual a Corregedoria tem muita preocupação. Além disso, foi instruído o processo, ouvidas as testemunhas, e restou demonstrado pela oitiva das testemunhas, que inclusive foram ouvidos advogados, né, que estariam presentes, inclusive o advogado da parte adversa, não sei se da parte adversa ou da parte que estaria, que o Ministério Público estaria assistindo. Enfim, a prova confirmou as afirmações da servidora, aliás, da juíza, no sentido de que qualquer coisa diferente, que naquela segunda mesa eram realizadas as audiências que seriam adiadas. Enquanto isso, a juíza estava realizando uma instrução que tinha começado no período da manhã e já adentrava o período da tarde. Então, eu considerei que não restou comprovado que a servidora agia como se juíza fosse autorizada pela juíza substituta. Entretanto, eu fiz questão de consignar no voto, e isso eu vou ler. Nada obstante não recomendável, é prática comum a utilização de uma segunda mesa, exatamente para agilizar os trabalhos, conforme costume já devidamente assimilado e aprovado pelos próprios advogados, vide depoimentos por estes prestados na aludida audiência de instrução e jurisdicionados. E, na hipótese presente, confrontados a pauta de audiência do dia e os horários em que foram elas realizadas, a designação de um servidor para uma segunda mesa com a finalidade de não só auxiliar, mas agilizar os trabalhos, não teve o condão de desrespeitar a atuação do Ministério Público do Trabalho, nem de revelar um ligeiro desconhecimento das relevantes atribuições dessa instituição constitucionalmente traçadas. Essas são as palavras da representante do Ministério Público. Das palavras da representante, a audiência da qual fez parte o Ministério Público do Trabalho estava designada para iniciar às 13h20, ou seja, seria a primeira audiência do período vespertino. Como ainda estava em curso a última audiência da manhã, início às 11h26 e término às 13h45, as partes e o Ministério Público do Trabalho foram apregoados pela servidora com o intuito de adiantar os trabalhos, segundo as informações da meritíssima juíza representada. Como se vê, seja qual for o ângulo, mantém-se incólume a respeitável decisão agravada de folha 76/81, que julgou improcedente a reclamação disciplinar, razão pela qual eu proponho que seja negado o provimento ao agravo regimental. Pois não, doutor Nazar? Acompanho inteiramente o voto da relatora. Alguém tem alguma divergência? Não, senhora presidente, só gostaria de um esclarecimento da senhora corregedora, que ela afirmou aqui que ela tem muita preocupação com esse procedimento. Eu gostaria de saber por que teria essa afirmação, qual seria a preocupação? A preocupação é exatamente essa, que o juiz fique fazendo audiência numa sala e o servidor fique sozinho na outra sala, sem consultar, tocando as audiências. Entendeu? Que não, isso é fato, que às vezes acontece em determinadas varas. Aliás, já aconteceu de chegar a denúncia de que o diretor de secretaria estaria realizando audiência. Então, a Corregedoria se opõe a essa prática. Em todas as correições, após a apresentação da representação pelo Ministério Público, durante as correições, nós perguntamos se a vara faz uso da segunda mesa, exatamente para orientar o magistrado a não utilizar indevidamente essa segunda mesa. Então, é essa a preocupação. Mas, no caso presente, mesmo com essa restrição,
foi examinado que não houve... É isso a conclusão. O que aconteceu foi o seguinte, a juíza não apareceu na segunda sala. Esse é o dado concreto. A representante do Ministério Público não viu a juíza. Entretanto, as testemunhas que foram ouvidas afirmaram que como houve uma designação de perícia, prazo para a apresentação de rol, a afirmação do Ministério Público é que a servidora teria agido, tomado decisões como se juíza fosse. Ocorre que as testemunhas disseram que a servidora, em mais de uma oportunidade, se dirigiu até a sala onde estava a juíza para indagá-la. Esta foi a razão porque eu não propus a instauração da representação disciplinar, porque entendi que a juíza não permitiu que a servidora irregularmente realizasse audiências. Certo, então a servidora foi até a sala da juíza e trouxe as informações que a juíza teria dito. Bom, eu vou aguardar um pouquinho a votação, quero ouvir os nossos colegas. Senhora presidente. Eu não entendi, doutora. Eu vou estudar um pouquinho e voto depois, só pode pôr. Quem falou? Eu, Antero. Não é para divergir, não. É só para dizer o seguinte. Por primeiro, é bastante importante que essa situação fique bem esclarecida, porque as nossas sessões são não só gravadas, como transmitidas e ficam no site para a posteridade. Então, que fique bem claro que a senhora corregedora, no que eu acompanho, não está autorizando que nenhum servidor desenvolva, como não poderia deixar de ser, atividades jurisdicionais. Essa situação, ela retrata uma realidade massacrante da segunda região, de um número absurdo de trabalho que os juízes têm que desenvolver. Mas eu pedi a palavra para dizer o seguinte, eu acompanho a senhora relatora, mas não estou confortável com essa situação. Mesmo a juíza perguntando, a servidora perguntando à juíza em outra sala, essa situação retira da parte do advogado o direito de fundamentar ao juiz. De fundamentar ao juiz as suas razões. Fundamentou a um servidor que transmitiu ao juiz. Não é uma situação confortável e é uma situação que merece, e por isso pedi a palavra para registrar, reflexão do nosso tribunal, no sentido de que nós devemos refletir se vamos permitir que as coisas continuem sendo realizadas sob o fundamento de que existe muito serviço, ou se nós vamos procurar uma outra abordagem para isso. Quer dizer, aqui punimos o magistrado que tem serviço atrasado e punimos o magistrado quando ele procura, ou nesse caso não punimos, e eu voto por não punir, mas se pedir a punição do magistrado quando ele procura uma via alternativa para se livrar desse excesso de trabalho. É um tema que merece a reflexão de todos nós, mas eu acompanho a senhora corregedora. Senhora presidente, eu queria um esclarecimento da senhora corregedora. Primeiro, eu gostaria de saber que atos foram registrados nesse termo de audiência. A designação de audiência e a concessão de prazo para oferecimento de quesitos. É isso que eu gostaria de esclarecer. Não houve em nenhum momento requerimento nem do Ministério Público e nem do advogado, entendeu, de algum ato decisório que justificasse a presença da juíza naquele momento. Doutor Antero, eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Eu não ratifico essa prática. Conversei com a doutora Cláudia, disse que seria muito importante o Ministério Público recorrer nesse caso, né, e que a Corregedoria não se sentiria de forma alguma abalada por isso, porque acho que é uma questão que tem que ser discutida. Na verdade, o que foi esclarecido é que essa segunda mesa da 28ª Vara era destinada aos processos que vão ser adiados, ou de acordo, né? E eram tocados
para que as partes não tivessem que aguardar. Então, não houve, por parte da servidora, não é que houve um requerimento que importava numa questão decisória e a servidora levantou e foi perguntar. A audiência seria adiada porque dependia da realização de uma perícia. E é isso que consta da ata. Doutora Beatriz, e contava com juiz auxiliar, a vara? A 28ª provavelmente deve ter auxílio fixo, já deveria ter. Mas isso não significa que o juiz vai fazer a segunda mesa, doutora Tânia, são questões diferentes. O auxílio fixo significa que os juízes podem até dobrar a pauta, mas não significa que vão estar concomitantemente na vara no mesmo momento. Eu tinha duas dúvidas. A primeira é esse auxílio fixo, que eu acho que, se tem, o juiz tem que ficar. Outra coisa, eu tenho minhas dúvidas se esta competência é do órgão especial. Porque, se fosse acolhida este agravo regimental, iria para o pleno julgar a reclamação disciplinar. Então, seria essa a minha dúvida. Mas, se é um ato monocrático da corregedora, a previsão regimental é essa, tem que ser agravo regimental. E não vejo o problema do órgão especial entender que, acolhendo o agravo regimental, mande o processo para o pleno decidir se vai ou não abrir a reclamação disciplinar. Não tem problema nenhum. Não sei. A minha dúvida seria essa. Bom, vamos votar, então? Doutora Sônia. Eu ainda estou aguardando. Gostaria de ver. Doutora Odete. Eu voto com a relatora. Doutor Fernando. O relator. Doutora Tânia. Com a relatora. Doutora Maria Ângela. Eu dou provimento. Doutora Yara. Desculpa, doutora Mércia. Com a relatora. Doutor Vidigal. Eu vou declarar incompetência e determinar para o pleno, senhor presidente. Doutor Trigueiro. Encaminhamento ao pleno. Vê se o vizinho não tem. O vizinho tem. Esse aqui tem. Eu só vou fazer uma ressalva rápida, que é o seguinte: eu advoguei 30 anos na Justiça do Trabalho e nós sempre soubemos da existência de 2, às vezes até 3 mesas. Essa questão nunca preocupou os advogados, essa questão específica. Eu, como advogado, eu queria sair mais cedo se eu já tinha um acordo para ser digitado ou datilografado naquele tempo, ou alguma outra questão resolvida, como a designação de uma perícia ou qualquer outra coisa. Essa questão não é o que preocupa. O que preocupou, por um determinado momento, é que tivesse havido, entre aspas, uma terceirização de atos que são privativos da magistratura. Não é? E isso, de um modo geral, não somos só nós. O povo brasileiro já está acostumado. Vai à delegacia de polícia, vê o delegado, fala com o escrivão. Não é? Vai a outro lugar, fala com o assessor, com o assistente, mas não se consegue dirigir a palavra a quem tem efetivamente o poder. Na situação contextualizada, não me parece ter havido nenhum prejuízo ou nada que pudesse ser indicativo dessa, entre aspas, terceirização indesejada. Então, por essa razão é que eu estou votando com a relatoria, embora preocupado, como todos nós. Vamos nos preocupar. Isso não é uma questão para deixar de lado, para varrer para debaixo do tapete. Mas, na situação contextualizada, não. Compreendo até que o Ministério Público, nesse sentido, é gastado. É um poder da República, comparece lá e é tratado como cidadão de segunda classe. Né? A juíza não está aí, não sei o quê, fala com a funcionária. E, às vezes, tem alguns funcionários mesmo que posam de juízes. Isso é verdade também. Mas, na situação contextualizada, voto com a desembargadora Beatriz. Doutor Valdir Florindo. Doutora Magda. Doutor Uzec. Pois não, senhor presidente, apenas fazer uma... quando substituía lá para os idos de 1815, mais ou menos, eu me lembro de passar por situações idênticas em que nós fazíamos, às vezes, 2 mesas na mesma sala.
e o juiz presente com as duas mesas, olhando para as duas mesas. Eu acho a presença do juiz essencial, não vejo como. Então, apenas para marcar a posição, embora entenda que não tenha havido um grande prejuízo, eu vou votar de forma divergente, porque se eu fosse do Ministério Público, eu ficaria muito chateado com a situação. Eu entendo que o juiz tem que estar presente. O fato da servidora ir falar na sala ao lado com o juiz, não sei se ela fala certo, se é isso mesmo, se os atos são atos corriqueiros ou não. O que importa é que é uma mesa de audiência, e o juiz é que preside a mesa de audiência e a sala de audiência. Então, eu voto pela divergência só por esse motivo, para marcar a posição específica do nosso tribunal e muitas opiniões que eu estou vendo aqui, no sentido de que isso é muito preocupante. Doutora Regina Vasconcelos. Com a relatora. Doutor Ariano. Também acompanho a relatora, senhora presidente, só faço uma observação, que eu faço uma leitura completamente diferente do que aconteceu. Eu penso que a juíza, para não deixar a representante do Ministério Público aguardando 1, 2 horas para fazer a audiência, considerando que eles já requerem o privilégio de ter a primeira audiência, que é para não atrasar. Se a juíza não fizesse isso, o Ministério Público talvez fosse fazer essa audiência lá pelas 4 da tarde. Então, a juíza estava querendo facilitar a vida do Ministério Público, desde que só dependia de um adiamento. Por isso que eu vejo que o procedimento não foi desrespeitoso. Eu acompanho a relatora. Doutora Cíntia. Acompanho a relatora. Doutora Rosana Bono. Senhora presidente, eu acompanhando as razões do doutor Zec, eu também entendo que o juiz é fundamental na presença das partes. Enfim, ele tem que ser visto, ele pode olhar o que não foi visto, ele tem que fundamentar, a parte tem que ver o juiz, eu acho que é importante isso. Então, eu fico com a divergência. Doutor Álvaro Novo. Eu acompanho a objeção feita pelo doutor Vidigal acerca da competência do órgão especial. Eu entendo que seria a competência do pleno. Doutor Antero. Senhora presidente, eu estava aqui examinando o regimento interno. O artigo 61 do regimento interno, no seu inciso 1, a linha D de dado, estabelece a competência para o órgão especial nos agravos regimentais contra a decisão proferida em correição parcial, só. De modo que quer me parecer que o doutor Vidigal está correto em relação à competência. A competência do agravo regimental, neste caso, que não é de correição parcial, quer me parecer que é do órgão, do Tribunal Pleno. Se vencido, e parece que essa tese será vencida, no mérito com restrição filosófica, porque entendo que realmente não é a melhor solução, eu acompanho a senhora relatora no mérito, mas na competência acompanho o doutor Vidigal. Pois não. Doutora Rosa Zúcaro. Acompanhando a relatora. Doutor Wilson. Com a relatora. Doutora Beatriz. Doutora Sônia. Estritamente, nós vamos entrar dentro da legalidade. Realmente, nós teríamos que adotar a posição do desembargador Uzec e dos demais ali que acompanharam. Mas, tendo em vista que, no presente caso, contextualmente, a desembargadora corregedora, ao examinar os pormenores ali da audiência do processo, concluiu que naquele momento, nesse caso, não houve nenhum ato que a servidora teria praticado que fosse um ato privativo de juiz. Então, nesse contexto, eu vou acompanhar a corregedora, mas eu também entendo da preocupação do Ministério Público e de todos aqueles que assim votaram, que realmente não há o que justificar o volume de processo, nada, nós temos que nos adequar a procedimento diferente e procurarmos, dentro da nossa realidade, até com o atraso do horário que ele falou, e seguir outro contexto.
Mas, no presente caso, eu vou acompanhar a juíza corregedora, a relatora. Pois não. Como é que ficou? Então, fala aí. Por maioria de votos, foi negado provimento ao agravo regimental nos termos do voto da excelentíssima senhora relatora, vencidos os excelentíssimos desembargadores Maria Ângela, Carlos Zezek e Rosana Buono, que votaram pelo provimento, e doutor Vidigal e doutor Álvaro Noga pela incompetência do órgão especial. Doutor Antero, se vencido, nessa votaria com a relatora, né? Isso. Então, pela incompetência, eu também estou com o doutor Vidigal e o doutor Álvaro. Ok. O 10 e o 11, doutora Beatriz e doutor Nazar. Alguma divergência, doutor Nazar, nesses dois? Alguém tem divergência no 10 e no 11? Podemos, então, dar por unanimidade? Aí temos o 12, o 13 e o 14, que são a doutora Lisete e o doutor Nazar. Doutor Nazar tem alguma divergência nesses três? Alguém tem alguma divergência nesses três? A própria servidora. Nossa. Podemos também julgar por unanimidade? Ok, considerando então o extra-pauta já foi adiado, encerramos a nossa sessão. A partir de agora tem que coibir, viu?